Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que tanto tem apoiado as nossas lives, os nossos vídeos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que caso goste da minha reflexão vai deixar o seu like, vai deixar a sua inscrição, mas principalmente, mais uma vez, eu quero te pedir isso, nunca vou me cansar de te pedir isso, de deixar o teu comentário aí para você efetivamente debater comigo. Isso para mim é o mais importante, porque eu quero saber o que você pensa sobre tudo o que está acontecendo no Flamengo, é o nosso futuro também, porque afinal de contas o Flamengo ainda tem desafios muito importantes nessa temporada, o desafio de se classificar para a Libertadores no ano que vem. Eu acredito que talvez seja um pouco tarde demais para irmos atrás do título brasileiro. É verdade que a matemática ainda nos permite chances, é verdade que enquanto isso acontecer, o Flamengo tem que ser ali focado no título, nós temos sempre que pensar nos títulos, mas a verdade é que a nossa situação está um pouquinho precária no Campeonato Brasileiro, mas tudo pode mudar. Tem dois times que estão despontando como eventuais campeões, o Palmeiras e o Botafogo. Vamos aguardar a rodada, os jogos desse final de semana, inclusive o nosso, amanhã contra o Bahia, vai ter react, aliás, react secador também, para que nós possamos fazê-los, através da nossa emoção, perder pontos. Isso é muito importante, mas o Botafogo e o Palmeiras são realmente os favoritos nas estatísticas, nos estudos matemáticos que os grandes matemáticos fazem, mas nós temos que ir atrás disso tudo. E ainda na Copa do Brasil nós temos uma chance muito importante de migrarmos para a final. Poderíamos realmente ter consolidado essa migração até a final, mas infelizmente a bola não quis entrar por algumas circunstâncias que vocês já sabem, gols que foram milagrosamente evitados pelo Neneca, algumas outras jogadas também que na verdade não culminaram em gols por erros nossos, aquele gol anulado, do Gabigol, enfim. Então o Flamengo tem desafios muito importantes e nós não podemos perder o foco. E aí, esse é o problema, porque a torcida se encanta exatamente com 2 dias de mudança de clima e a partir daí nós podemos perder o foco. E isso tudo, eu diria para vocês, é bastante explorado por quem está no governo. Porque se você for parar para pensar, o advento, a assunção do Felipe Luiz no comando do time foi algo muito importante, mas já deveria ter acontecido há muito tempo. São erros, isso custou exatamente o Campeonato Brasileiro, pode ter custado o Campeonato Brasileiro, é bem provável que isso aconteça, e custou a nós uma eliminação na Libertadores da América, outra que nós queríamos realmente muito, porque o time do Flamengo teria então a oportunidade de conquistar o tetra da Libertadores, algo inédito aqui. Então eu queria dizer a vocês que nós não podemos perder o foco. E nesses 2 dias, 2 importantes fatos, 2 importantes eventos podem ter colaborado para isso. Como eu digo, 2 importantes eventos, porque realmente foram relevantes para nós, torcedores do Flamengo. O primeiro foi a vitória contra o Corinthians, o Flamengo jogando de uma outra forma, como eu falei, com a assunção do Felipe Luiz como nosso treinador. E o segundo, meus amigos, toda aquela propaganda de ontem, no momento que nos deixa realmente muito felizes, que foi a tomada, que foi a recepção, que foi a posse do terreno que, se Deus quiser, irá abrigar o nosso futuro estádio. Eu só queria te dizer o seguinte, tal como em todas as prefeituras, tal como em todos os estados, tal como no Brasil, tal como em todos os municípios, os estados e os países do mundo, existem realmente alguns fatores que corroboram resultados de eleições. Então, é preciso que você entenda que a posse do terreno ela é muito importante,
mas ela não elimina muitos erros que essa gestão teve. A posse do terreno é um sinal importante de que algo, num futuro talvez próximo, não sei, possa vir a acontecer. Isso é extremamente relevante. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, não elimina erros. Os erros que essa gestão teve ao longo desses anos, e alguns acertos também, mas principalmente a não conquista da tão sonhada hegemonia por parte do Flamengo deve-se exatamente a muitos erros, a princípios de gestão, principalmente dentro do futebol, que nos custaram muito caro, porque o nosso time continua mais caro, os nossos jogadores são comprados a preços muito altos, tudo isso em função da nossa colaboração. Tem mérito? Tem. Claro que tem. Eu não vou aqui negar os méritos, mas é preciso que nós saibamos que talvez haja uma necessidade, eu quero que você aí pense muito, mas talvez haja uma necessidade de oxigenação das ideias. Não apaga. Aquilo que aconteceu ontem foi grandioso. Aquelas fotos, a torcida vibrando com a possibilidade do futuro estádio, mas aquilo não apaga os erros, não apaga toda a arrogância na tomada de decisões. Fiquei assim até muito contente em ver, talvez em raras vezes, o Landim ali ao lado da torcida. Isso é algo, meus amigos, raríssimo, porque parece que ele sempre teve ojeriza ao torcedor, nunca ficou muito perto da torcida, e eu acho até que nunca valorizou. Sabe por que ele não valorizou? Vocês viram o Maracanã como estava vazio no jogo de quarta-feira? Você cobrar ali R$180 no setor norte, R$300 no setor sul, você cobrar muito dinheiro para que o torcedor esteja dentro do campo apoiando a sua equipe, no meu entendimento já é uma grande bobagem, não é? Porque eu, como presidente, gostaria que os torcedores estivessem ali. Eu gostaria de entender que realmente o torcedor é bastante importante para que um time conquiste títulos. E mesmo aqueles que estavam ali não estava tão vazio assim, mas aquilo ali era jogo para lotação, aquilo ali era jogo para ter esgotado ali os ingressos no primeiro dia de venda, e eles apostavam nisso. Ou então, meus amigos, não acham realmente que o torcedor seja muito importante para o Flamengo, vide os problemas que nós passamos lá fora, lá fora do estado do Rio de Janeiro, que nós passamos nos outros jogos, para que nós estejamos lá para poder apoiar o clube. Ou seja, é uma diretoria que agora abraça o seu torcedor para fazer todo aquele carnaval eleitoreiro, mas é uma diretoria que já não desprezou muito, e é uma diretoria que, caso vença, precisa mudar exatamente o seu modus faciendi na lida com o torcedor. Precisa realmente mudar muita coisa, e é preciso que nós continuemos a cobrar. Eu não sei qual vai ser o resultado da eleição, eu acho que em qualquer organização é preciso realmente ter oxigenação no poder, novas ideias. Eu já falei para vocês que está na hora do Landim, e eu agradeço muito a contribuição dele, mas eu acho que está na hora dele ir para casa. Ele vai ter uma influência muito grande na outra gestão. Eu não sei se vai mudar muita coisa, infelizmente, caso o Duque de Abranches vença a eleição, mas se por acaso vencer, eu acho que muita coisa tem que mudar e que o Landim não deva ter tanta ascendência assim. Vai ser algo muito difícil. O Landim é o idealizador da campanha do Rodrigo Duque de Abranches. O Landim vai assumir o cargo de CEO, o Landim vai concorrer à presidência do Conselho Deliberativo, e o nosso time, o nosso clube vai estar nos próximos 3 anos, ou estaria sem oxigenação de ideias. Isso é muito importante em qualquer organização. Então, apoios de conveniência não são, eu diria, benéficos se você não estudar bem tudo aquilo que aconteceu nos últimos tempos e o que estava acontecendo no jogo contra o Atlético do Paraná, viu? E que aconteceu também agora nessa quarta-feira, quando a torcida mandou o Landim ir tomar caju, e cá entre nós não é algo assim muito republicano. No domingo os protestos foram veementes, e há uma semana atrás nós havíamos sido então eliminados pelo Peñarol, que custa 4 milhões e o Flamengo 35 na Libertadores da América. Então
o Felipe Luiz, se Deus quiser, vai nos fazer lograr sucesso com a sua ideologia de jogo, mas antes havia sido contratado o Sampaoli, o Tite, o Paulo Souza, o Vitor Pereira, ou seja, treinadores que não se conectavam com a nossa essência. Não havia nem sido, então, conversada a forma melhor do Flamengo atuar em campo, assim como eu também não tenho nenhuma dúvida que não conversaram com o Felipe Luiz do mesmo jeito. O Felipe Luiz é que é o idealizador de tudo aquilo que aconteceu. Eu não sei se vai ganhar, eu não sei se vai perder, mas eu quero dizer a vocês aqui, nós temos que apoiar o treinador, porque as ideias dele são muito boas. No início eu acho até que nós vamos sofrer um pouco em algumas questões, mas isso é uma questão de tempo para que ele possa introduzir a sua ideia de jogo, que é a nossa, conectada à nossa essência, não a essência particular desses treinadores que vieram para cá e vieram com as suas receitas de bolo prontas. Então, pensa bem aí, torcedor, vamos continuar focados, porque no domingo passado a manifestação da torcida do Flamengo foi ruidosa. E não é exatamente um ato grandioso como esse, de compra de um terreno para construir o estádio, que vai apagar os resultados pífios que o Flamengo tem tido no campo nesses últimos tempos, porque novamente esse ano nós podemos terminá-lo sem ganhar alguma competição. É o seguinte, hoje não tem live, viu? Eu vou fazer live só lá na Twitch, me siga lá na Twitch, mas amanhã tem os reacts dos jogos do Palmeiras, tem o react do jogo do Vasco e o nosso próprio react. Vamos torcer para que o Flamengo amanhã conquiste uma importante vitória sobre o Bahia. Jogo difícil, o Bahia também está bem na competição. Vai ser muito difícil o jogo, mas vai ser mais agradável de assisti-lo, independente do resultado, porque o time do Flamengo agora joga para frente. Grande abraço, boa sexta-feira para vocês e até amanhã. Saudações rubro-negras, a live na Roxa deve começar por volta das 7, 8 da noite, tá? E siga lá, você vai gostar, essa madrugada foi muito legal. Se você estivesse lá, você teria gostado. Foi depois do react do jogo do Fluminense, tá bom? Saudações rubro-negras, vamos pensar aí. Vamos pensar, porque é muito importante. Esses apoios de ocasião, eles são sempre muito suspeitos. Saudações rubro-negras, meus amigos.